Eu quero ler aqui no capítulo 2 de 1 aos Coríntios, a partir do verso 6, e lerei com vocês até o capítulo 3, no verso 4, que diz assim, 1 aos Coríntios 2, 6 até o capítulo 3, verso 4. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural, o homo psíquicos, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ou o homo pneumáticos, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, como a homopneumáticos, e sim como a carnais, literalmente, no texto grego, como a criaturas de carne, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens, e que deste modo evidenciais que sois carnais? Já falei muitas vezes sobre esse texto, vocês aqui mesmo já me ouviram uma vez, aqui no Cabra Macho, falar, nas reuniões iniciais do Caminho do Discípulo, lá na tendinha ali na frente. Eu falei, lá no Teatro La Salle, eu falei, sem contar com uma quantidade enorme de outras vezes nos últimos 40 anos em que eu falei a respeito desta mensagem espiritual que está posta aqui para nós. Hoje eu quero falar aplicando isso à conjugalidade, à relação homem-mulher, marido e mulher. Aqui Paulo estava falando no ambiente da igreja,
da coletividade. Eu hoje quero trazer esse princípio e aplicá-lo ao ambiente da conjugalidade, do vínculo homem-mulher, que de fato, aqui neste programa Cabra Macho Sim Senhor, é o que nos interessa e é a nossa temática. Paulo nos apresenta 3 tipos de pessoas humanas. Ele nos fala do homem natural, o homem in natura. O homem in natura não é Adão no Éden antes de pecar. Ele foi o homem essencial in natura. Mas depois da queda, depois da escolha, depois da árvore do conhecimento do bem e do mal, depois do surto de dizermos que como Deus nós queríamos ser e nos tornarmos, contrariamente isso, as mais venais, corruptíveis, brutais, animais insanas e irracionais das criaturas, e de ficarmos sofrendo de uma psicose básica, de uma esquizofrenia essencial que todos nós sofremos, descrita por Paulo aqui em Romanos 7, quando ele diz que o mal que a gente não quer fazer frequentemente a gente faz, e o bem que a gente deseja fazer frequentemente a gente não realiza. Essa é a nossa doença espiritual, existencial e psicológica mais primal, mais visceral desde a queda. Ou no dizer também de Paulo, em Efésios, no capítulo 2, quando ele diz que nós estamos mortos em delitos, que é o pecado deliberado, pensado e praticado. Ele diz, estamos mortos em delitos e em pecados. Quando ele fala de pecados, a palavra grega amartia designa justamente essa divisão interior, esse desvio, essa corrupção essencial que nos faz repetir pela milionésima vez que nós não pecamos por outra razão, senão pelo fato de nós sermos pecadores. Tem gente que pensa que é pecador porque peca, mas é o contrário, a gente peca é porque a gente é pecador. Existe um desvio básico na nossa essência, na nossa natureza. Assim dizendo, eu volto a 1 Coríntios 2, quando Paulo designa o primeiro tipo de homem, que é o homem in natura depois da queda. É esse homem que carrega o pecado, a amartia, que é essa tortuosidade essencial na sua essência. Este é o homem que hoje Paulo chama de o homem natural. É o homem bruto, do jeito que ele é, sem a iluminação do Espírito Santo. É o indivíduo entregue à sua própria disposição mental, entregue aos seus próprios pensamentos, entregue apenas às suas pulsões almáticas, psicológicas, no máximo tendo algum controle de leis sociais, de leis morais e do aplicativo dessas leis pelo Estado ou pelas entidades policialescas, que dependendo do indivíduo, apesar da sua tortuosidade, o fazem mais controlado ou menos controlado na sua expressão de ser. Mas o homem natural sem lei está perdido. Daí Paulo diz em Romanos 13 que o Estado, quando ele cumpre um papel mínimo de legislador da coletividade pela via não da soberania de um rei, sobretudo pela soberania da lei,
instituída e acatada, ele é ministro de Deus para o bem. Porque nesse caso, se o homem natural faz o bem, ele recebe louvores. Que bom cidadão. Se ele faz o mal, ele recebe punição. Para isso estão aí as autoridades que apenas nesse sentido, Paulo diz em Romanos 13, são ministros de Deus para o bem, quando elas não são corrompidas, como a gente frequentemente as vê tornarem-se. E aí se tornam bestas vorazes, satanases com autoridade pública, deixando de exercer o seu papel de ministração do bem social. Mas sem o superego da coletividade, as leis e o aplicativo que a própria sociedade dá às autoridades para que elas cumpram esse papel punitivo de promoção da ordem comum, o homem natural, entregue à sua própria disposição mental, é o cão, com exceções que sempre decorrem do fato de que a graça de Deus iluminou a mente de um serzinho humano, que não teve nenhuma informação do Evangelho, nenhuma informação de coisa alguma, mas foi iluminado o suficiente para dizer: eu prefiro atender à voz da minha consciência e procurar o melhor caminho. Como Paulo também diz em Romanos 2, daqueles gentios que não têm lei, dos pagãos que não têm lei, alienados de toda informação civilizatória melhorada, mas que eles mesmos servem de lei para si mesmos, lidando, discutindo, dialogando com as suas próprias consciências. Suas consciências ora acusando-os, ora defendendo-os. Está lá em Romanos 2, do verso 12 ao verso 16, o que eu estou dizendo. Não sendo este o caso, na média universal, o homem in natura, depois da queda, carregando o pecado, a amartia, esse desvio essencial, essa psicose básica no seu coração, ele é, como diria minha mulher, o cão chupando manga. Porque o que brotam são todas as expressões do egoísmo, do culto egolátrico, do eu primeiro. Ele faz só a vontade da sua carne e dos seus pensamentos. E esse cara também se casa. Se casa com uma mulher muitas vezes igualzinha a ele. E aí a que eles ficam obedecendo? Obedecendo às tradições de família que hoje em dia estão morrendo, obedecendo às vezes a interesses societários econômicos. Bom, se a gente se fizer muito mal um ao outro, a sociedade vai falir, um divórcio não é um bom negócio, a gente vai ter que dividir as propriedades, a grana, então não é uma boa coisa. Se eu a enganar, eu tenho que fazer isso muito bem feito. Ela disse: se eu trair, eu tenho que fazer isso muito bem feito. Mas essas pessoas se casam, essas pessoas educam filhos in natura, vão seguindo as leis da média moral, as médias civilizatórias. Começam a dizer para a criança: não faça isso porque senão o bicho-papão pega. Ou então tem a ver com o Papai Noel não vai trazer presente. Ou então vão dizer: você não vai ganhar aquilo que eu tinha prometido. Esse é a família do homem in natura. Ou então começa já desde cedo a dizer: olha, a polícia vai te pegar, hein? Olha só o que está acontecendo com esses outros caras aí. O homem in natura tem essas referências. Mas ele é pura alma no sentido de que ele é um ser de pulsões. Ele não tem um espírito iluminado pelo Espírito Santo, porque ele está morto espiritualmente em delitos e pecados. Ele é um ser espiritualmente que dorme, que não foi acordado pela luz da graça de Deus,
iluminando explicitamente, então ele é pura pulsão. Dependendo do conjunto cultural, do conjunto social, do conjunto familiar, das tradições e até dos medos dele. Nesse caso, o homem natural amedrontado é um ser menos perigoso para a sociedade, porque ele tem medo da punição, tem medo da cadeia, tem medo da vergonha pública, tem medo de falir, tem medo de algumas coisas, se comporta. Mas ainda assim, ele é pura pulsão. E no casamento, onde em geral as leis ficam para o lado de fora, até bem pouco tempo atrás, era direito do marido encher a cara da mulher de burdoada e ninguém tinha nada a ver com isso. E a vizinhança ainda dizia, em briga de marido e mulher a gente não se mete. Ainda era direito do homem usar sua força para agredir, para tiranizar, para fazer um monte de coisas. E era direito compensatório da mulher fechar as pernas, dizer também em mim você não toca, e algumas abrirem as pernas, em algum lugar ainda que o marido não soubessem, para dizer desgraçado, está me oprimindo, eu vou dar para o teu melhor amigo. E ainda vou convidá-lo para tomar vinho lá em casa para a gente ficar tocando uns roça-roça por debaixo da mesa, enquanto você, a tua galhada sobe. Porque pura pulsionalidade são leis da selva, e de uma selva pior do que a dos leões. É uma selva de um ser que se pensa racional, mas que só usa a sua inteligência para a malandragem do mal. Esse é o homem natural, acerca de quem Paulo diz que para ele as coisas de Deus são loucura. Não adianta você chegar para um homem natural e dizer, não faça isso com a sua mulher, rapaz. Ela fez uma coisa errada contra você, perdoe-a. Perdoe o seu inimigo ao invés de brigar com ele e de desafiá-lo. Não se vingue. Ande a segunda milha. Se ele te feriu numa face, dá outra. Se te demandou a capa, dá também a túnica. Ele diz, vocês são todos uns idiotas. Não foi assim que a natureza evoluiu. Aqui a lei é a lei da prevalência dos mais fortes. Eu não vou ser um fraco. De modo que para a mente do homem natural, o evangelho é uma loucura. Ele não aceitará jamais. É um princípio para fracos, para loucos, para tolos. Ele não consegue discernir que ali está a lei da vida, porque somente pela iluminação do Espírito Santo ele poderia valorizar o significado da paz, da mansidão, do domínio próprio, da tranquilidade, do galardão da não guerra, do não conflito, do privilégio do perdão. Ele teria que ser visitado pela graça, para que, sendo visitado pela graça que o perdoou, ele aprendesse a perdoar e entendesse que o melhor caminho e o único caminho de vida é esse. Mas o homem in natura, o homo psíquicos, o homem que é só alma, que é só pulsão, ele responde às suas pulsões. Assim como quando ele está com vontade de defecar, ele defeca, de fazer xixi, ele faz xixi. Se o azucrinarem, ele mete a mão. Se o trair, ele se vinga. Se gritarem com ele, ele grita mais alto. Se o provocarem, ele diz, não leva o desaforo para casa. Porque é assim o homem natural, o homo psíquicos, o homem almático. E eu disse, a maioria dos casamentos acontecem entre dois pares nesse nível. Aí a minha pergunta é, como é que isso pode dar certo, né? Com esse ânimo, com essas divisões, com essa predisposição à guerra, ao enfrentamento.
a prevalência do orgulho, a centralidade do eu. Como serão os dois uma só carne? Se ele é ele e ela é ela. O máximo que pode acontecer é a anulação. Se você quiser viver bem comigo, se anule e faça tudo o que eu disser ou que eu mandar. No caso do homem, com muito poder de agressão, casado com uma mulher frágil, ou no caso do homem muito rico, com muito dinheiro, e a mulher natural, também extremamente interesseira e educada pela sociedade para assim o ser, tá legal. Então ela aceita uma absorção que não gera uma só carne, só gera uma dominação. E eles vão levando e vão criando esses filhotes de cruz credo, numa sociedade que vai ficando cada vez mais piorada, mais adoecida. E aí tem que ter mais polícia, tem que ter mais lei, tem que ter mais câmera de vigilância, tem que ter Lei Maria da Penha, tem que ter juiz, tem que ter autoridades e juízes de paz e muita coisa acontecendo, porque o litígio está instituído quase que como naturalidade. Ela compete com ele compete com ela, ele a julga por qualquer coisa, ele a despreza se ela engordar, ela o despreza se ele ficar muito barrigudo, se ele perde o emprego, ela começa a perder o que ela chama de amor por ele, de admiração por ele, de respeito por ele. Se ela não é uma mulher boa de casa, limpeza, cozinha, comida, e se ela não atende à altura do seu sentimento egótico de realeza, ele já começa logo a olhar para o lado e a compará-la com outra pessoa que tem a melhor performance. Aí começam a prevalecer as leis das pulsões mais animais, porque no homem in natura, no homo psíquicos, no homem almático, o que prevalece é aquilo que Tiago chama de a sabedoria terrena, que é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. E é por essa categoria que ele orienta a sua vida. Mas, como eu disse, essas pessoas casam. E tem um monte de gente casada assim, nesse espírito ali. E querendo que dê certo. Achando que porque receberam uma bênção num culto, vai dar certo. Porque ela entrou de branco e fez aquele show de princesa medieval, e ele teve uma noite de Sinatra, vestido de smoking, vai dar certo. Porque eles compraram um pacote turístico para passar a lua de mel, vai dar certo. Ou que o sexo vai garantir a felicidade deles, ou que quando vierem os filhos e a prole, isso vai aumentar o amor. Mas sexo, como outro dia um médico me disse, que eu achei interessante, ele falou, interessante, por que as pessoas gostam sempre de sexo, né? Eu já fiz todas as posições e cansei. Se eu já botei assim, já botei assim, já botei assim, entra sempre do mesmo jeito, tô meio cansado. É, cara. Aí geralmente cansa com aquela mulher, né? Aí ele vai aprender a descansar e a ter um novo excitamento com uma outra, onde ele vai fazer as mesmas coisas que serão novidades só porque é uma outra pessoa. Mas quando fizer tudo muitas vezes com a outra pessoa, vai cansar também, vai querer uma outra. Porque assim é o homem natural. Isso. Como assim também é a mulher natural. E paixão, que é uma coisa que dá em homem natural, tanto quanto dá em hienas. Hienas tem cio. Éguas tem cio. Homem natural, mulher natural tem paixão, a paixão. Mistura com hormônio, mistura com idealizações estéticas, aí a alma cria uma paixão misturada com uma afliceta e uma penieta, e o indivíduo fica achando que aquilo ali é amor. Que
tem uma durabilidade mínima de 1 ano e 8 meses e máxima de 4 anos e 6 meses. Aí o cérebro não aguenta mais, nem aquele fluxo químico começa a baixar o excitamento e já não amo mais a minha mulher. Assim é o casamento do homem natural e da mulher natural. E eles frequentam igreja, muitas vezes são religiosos, porque o homem natural gosta das convenções sociais, gosta dos processos civilizatórios. Ele quer ser parte da inclusão social e a religião é um desses elementos de inclusão. Mas ele não nasceu de novo. E o Evangelho, ele não quer vivê-lo. Ele até topa dizer que Jesus é o Filho de Deus, que ele crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crê em Jesus Cristo, nosso seu único Filho, nosso Senhor Salvador, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, e aí por aí vai, no credo, né? Na remissão dos pecados, na vida eterna, amém. Amém. E pronto. Ele aprende o Pai Nosso, diz que Jesus Cristo é o Salvador, claro que é, só porque ele nasceu aqui, no Ocidente, porque se esse mesmo cara tivesse nascido na Arábia Saudita, ele ia dizer que só Alá é Deus e que Maomé é o seu profeta. Mas não tem nenhum conhecimento de Deus, nenhum vínculo com Deus, é tudo cultural. E a maioria das pessoas que nos veem são homens naturais, casados com mulheres naturais, gerando filhos naturais, num casamento natural, alimentado pelas leis sociais, mais as leis regulamentatórias da igreja, que tem um poder de superego fiscalizante, mas não altera o coração, porque ele não nasceu de novo, não nasceu da água e do Espírito. Foi batizado, mas não nasceu de novo. Frequenta um lugar religioso, mas não tem habitação de Deus no seu espírito. Continua exatamente idêntico a qualquer pagão. Com a diferença que ele é um pagão cristão, ele é um pagão batizado, ele é um pagão que canta no coral, ele é um pagão que frequenta escola dominical, ele é um pagão que sabe a história de Abraão, Isaac e Jacó, Noé e o dilúvio, que canta umas cançõezinhas, mas o evangelho mesmo ele não quer. Ele aceita as nomenclaturas. Ele diz, não, Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E faz as confissões dogmáticas. Mas o evangelho, ele não quer. Porque o evangelho é loucura, ele acha que é demais, que é impraticável, que é um negócio que não dá, que Jesus exagerou, que só Cristo mesmo é que podia viver aquilo, e que propor aquilo para a gente foi um surto divino, esperou de nós mais do que deveria esperar, porque a gente não dá conta, afinal de contas eu sou de carne e osso, não tem sangue de barata, não tenho sangue de barata e não sou Cristo. E aí o argumentinho foi por isso que ele morreu por mim, porque o evangelho mesmo, eu não consigo, minha gente, não dá, é pedir demais. Minha mulher que não me trai, senão eu não a perdoo, meu marido que não me trai, que senão eu sataneio a vida dele até ele não aguentar mais. Aí todo mundo, toda mulher vira sogra do marido. E todo marido vira sogro perverso da mulher. E aí eles se inimizam. E ficam aqueles casamentos de inimizade mesmo. De competição, de guerra. É um inferno na terra, uma verdadeira desgraça. E chamam aquilo de família. E querem que aquilo dê certo. Acham que se forem até uma profetisa que estenda a mão e diga lá uma mandinga, uma boa cumba sobre eles, pode ser que melhore e não melhora nunca, porque o evangelho não entra neles, porque para eles o evangelho é loucura. Porque o evangelho só é aceito por alguém que tem a mente de Cristo, como Paulo disse aqui. E para ter a mente de Cristo, você tem que ter nascido da água e do Espírito.
tem que se submeter ao Evangelho em obediência, tem que dar total razão a Deus e tem que fazer morrer dia a dia a sua natureza terrena. Todo dia fazendo morrer a sua natureza terrena, o felino que existe em você, o morcego vampiro que existe em você, a hiena que existe em você, a égua no cio que existe em você, o gorila poderoso que existe em você, a serpente perversa e peçonhenta que existe em você. Tem que fazer morrer a malícia que existe em você, a egolatria que existe em você. E é um exercício que só acontece quando você foi iluminado pelo Espírito, acolheu o Evangelho, deu razão a Deus e diz: Cristo morreu por mim, eu quero morrer na minha natureza terrena com Ele. E aí você, por causa da inspiração das misericórdias de Deus, por causa do constrangimento do amor de Cristo que você discerniu e percebeu, por revelação do Espírito Santo, do contrário, Paulo diz, nunca subiu ao coração de homem algum nenhuma dessas coisas, mas só quando existe essa graça, esse milagre, que esse constrangimento nos coloca espontaneamente na vontade de obedecer o Evangelho. E obedecer o Evangelho deixa de ser uma loucura, passa a ser sabedoria. Sabedoria em relação a tudo, do inimigo à sua esposa, do ser mais antagônico ao seu marido. Passa a ser a lei da vida, passa a ser o caminho único, passa a ser seu privilégio, passa a ser a graça instituída como vida para você. Me compreenderam? Quero saber, minha gente. Me compreenderam? Me compreenderam? Certo. Agora, a minha pergunta é: como é que um homem natural e uma mulher natural podem ter expectativa de vida feliz, sendo cada um apenas esse bicho que puxa as coisas para o seu lado, para o seu ego, e que se alimentam da sabedoria terrena, animal e demoníaca? A probabilidade de felicidade aí é nenhuma. Eles podem até envelhecer juntos, mas sabe Deus a que pena, pagando que preços, com que amarguras, com que ressentimentos, com que raivas, com que sentimentos repressos, obedecendo a que leis superiores ou andando atrás de que interesses imediatos, porque não existe essa chance de felicidade sem a bem-aventurança da compreensão, do discernimento e do acolhimento do Evangelho. Sem que o homem e a mulher sejam os macários, os felizes, que são os humildes de espírito, aprendem um com o outro. Desses é o reino dos céus, tanto quanto é a presença do reino dos céus na família deles. Sem que sejam bem-aventurados por serem mansos, esses herdarão a terra como herdarão a comunhão da conjugalidade. Esses que choram, que perdoam, que se arrependem, que reconhecem, que voltam atrás, esses aí verão a Deus presente na vida deles todos os dias, porque não haverá impedimentos para essa percepção. Esses serão felizes porque serão chamados de dois filhos de Deus. Nessa cama dormirão dois filhos de Deus e não dois inimigos, porque cada um deles está procurando a paz em favor do outro. Serão chamados filhos de Deus. Esses aí que mantêm o coração limpo, puro, e acham que isso é um privilégio, que não pensam que se o outro não está notando, não está vendo, a mente pode ser um bordel, mas ao contrário, que pela graça sabem-se um flagrante diante de Deus e mantêm o coração puro, não por causa do outro, mas por causa de si mesmos, e cada um faz a sua purificação por causa de si mesmos em Deus. Esses serão sempre aqueles que honrarão um ao outro, naturalmente pela consciência superior e espiritual que se instalou neles.
E esses, quando perseguidos, não entram em crise e ficam culpando um ao outro. Esses aceitam e se unem cada vez mais quando eles são perseguidos por causa da justiça. Quando a injustiça se lhes abate, eles não se dividem, eles se juntam, se tornam mais coesos, mais amigos, porque eles olham para cima. Eles sabem de onde vem a força deles e por que estão sendo perseguidos e não negociarão isso e mais unidos se tornarão. Aí serão felizes, mas eu pergunto, o homem sem essa compreensão, que Paulo diz que sem que seja obra do Espírito Santo produzindo o homem natural, no homem espiritual, no homem natural é sempre loucura, eu pergunto como essas duas pessoas poderão caminhar juntas? Sem o único acordo capaz de produzir essa felicidade. Não dá. Mas a maioria está casada nesses termos. E a maioria está querendo, nessa insanidade, alcançar alegrias que só são possíveis em filmes e rodados com performances e com scripts. Porque você veja a vida real de todos os que são os performatizadores desses filmes de romance e de felicidade, a bagaça desgraçada que é. Fora do script do roda, corta, claquete, roda, corta e tal, solta os bichos soltos da vida real. Melhor perspectiva é de monogamia sucessiva. E olha lá, e é todo mundo engolindo um ao outro. E ainda tem gente como Michael Douglas que pega uma Zeta-Jones desconfiada por causa da compulsividade sexual dele e diz, está legal. Eu caso com você, mas se você me trair, eu tenho uma remuneração de não sei quantos milhões de dólares pela remuneração, além da pensão de não sei quantos milhões anuais que ela ganhava por viver normalmente com ele, que ela ganha. Se ele trair, ele perderia mais da metade da fortuna dele pela traição. Foi a condição imposta para segurar o pinto do cara nas calças. Porque ele vinha de uma compulsividade incontrolável. Aí, provavelmente ele ame mais o dinheiro dele do que as outras coisas e ele vem usando um cinturão de castidade para segurar a onda da Zeta-Jones. Cinturão de contra-cheque, né? De contra-cheque. Cinturão de contra-cheque, é poderoso para alguns. Por isso, tem muita mulher casando com homens e estabelecendo essas leis, e muitos homens, especialmente os mais velhos, que casam com meninas mais novas, estabelecem essa lei. Olha, se trair, perde tudo. Sai com uma mão na frente, outra atrás. E se for com bombeiro, é pior ainda. Então, o homem natural vai vivendo assim, no máximo de camuflagens, de enganos ou de equilíbrio de forças. Uma eterna queda de braço. E é uma grande infelicidade.